graça e paz, dentro daquilo que nós nos propomos inicialmente, então eu gostaria de continuar tratando aqui em relação aos temas da Reforma Protestante, aproveitando esse período aí de celebração do próximo dia 31 de outubro, dos 503 anos da Reforma. E nesse vídeo exclusivamente, eu gostaria de dedicar esse tempo para nós falarmos sobre a propagação da Reforma em si, já deixando aquele evento ocorrido ali em 31 de outubro, tendo Martim Lutero como seu principal personagem, mas agora eu gostaria de começar a trilhar em relação à propagação dessa fé reformada, por onde que isso caminhou, quais foram os meios que esse pensamento, essa ideia, ela vai avante, não apenas somente com a obra de Martim Lutero, mas de outros reformadores, outros homens influentes nessa história do cristianismo que chegou até nós. Por isso é o motivo de nós celebrarmos, relembrarmos aquilo que aconteceu, mas não somente ficarmos ali no ponto das 95 teses de Martim Lutero, daquele evento ocorrido ali, que intencionalmente, naquele primeiro momento, não tinha até a ideia de separação da igreja, não tinha uma ideia de uma igreja protestante em si, era praticamente um protesto, apesar de um protesto, não tinha a intenção de se separar da igreja católica medieval a princípio, mas acaba se tornando isso um evento aí separador, um divisor de águas na história da humanidade, na história da igreja também. Então, nesse vídeo nós vamos falar sobre a questão da propagação dessa fé reformada, que se dá muito ali de uma maneira específica e especial na Suíça, principalmente em Genebra, iniciando ali com Zwinglio e depois tendo como personagem principal ali João Calvino, se torna aí o representante desse movimento, dessa fé reformada mais expoente, o maior expoente então da tradição reformada se torna o próprio João Calvino em Genebra, trazendo para a cidade de Genebra em si, a cidade se torna um modelo, de tradição reformada e em muitos aspectos ela se torna um centro muito importante do protestantismo e o mais importante, na verdade, no século XVI, porque ali começam-se a se instituir seminários. João Calvino começa a trabalhar com a ideia de treinar, instruir reformadores para que eles fossem distribuídos por toda a Europa Ocidental. E aí isso faz com que essa capital, se torne a capital, Genebra se torne a capital europeia, também da imprensa protestante. Começam a desenvolver editoras, mais de 30 editoras ali começam a funcionar em Genebra também, publicando livros, literatura cristã em vários idiomas. Isso aí começa a florescer, começa a desenvolver o pensamento cristão protestante, principalmente partindo de Genebra, com o advento dessas editoras e com a publicação então das literaturas cristãs, a fé reformada passa a ser divulgada mais amplamente, passa a se propagar e ter uma dimensão maior do que aquilo que aconteceu ali naquele primeiro momento com Martim Lutero. Então, de uma forma muito habilidosa também, João Calvino escreve aí aquilo que nós conhecemos como as Institutas, da religião cristã, onde ele sistematiza a fé reformada. Eu tenho aqui parte dessa Instituta da religião cristã, é esse livro aqui, Então, caminhando nesse livro, as Institutas da religião cristã, João Calvino começa a estabelecer os pontos de uma fé reformada, os pontos do cristianismo sendo renovados ali, baseado principalmente numa reação também, uma visão de pureza e uma nova leitura em relação à palavra de Deus. E aí, com esses sermões, com essa liderança, João Calvino passa a ser realmente um líder, muito importante dentro desse movimento reformado. E aí
até mesmo o movimento reformado em si e tudo que João Calvino vem fazendo, como nós comentamos anteriormente, passam a se tornar sinônimos, né? Calvinismo passa a se tornar sinônimo de protestantismo e vice-versa, né? Então muita gente acabou levando esse nome de calvinismo como a continuidade do movimento reformado. Então o próprio Calvino preferia, né? Nós já falamos sobre isso também, preferia o termo reformado do que calvinismo, porque ele se opunha a que o movimento fosse designado pelo seu nome para que não ficasse algo muito estigmatizado como o seu próprio nome, mas não teve jeito, infelizmente muitos até hoje, né, costumam tratar esse assunto, né, como calvinismo, mesmo sem conhecer, na maioria das vezes, o que é calvinismo. Esse nome até para muitos causa até arrepio, né, mas não se tornam, não conseguem enxergar que na verdade é um termo, né, um nome que acabou sendo cunhado aí relacionado à importância, né, de João Calvino frente a essa propagação da fé reformada. Esse movimento, então, a partir de então, começa também a se desenvolver e se espalhar muito fortemente na Alemanha, na própria Alemanha, na cidade de Heidelberg, ou Heidelberg, né? Se origina então aquilo que ficou conhecido como um catecismo de Heidelberg, tornando-se um centro também influente do pensamento reformado dentro da Alemanha, e aí permanecendo firmemente luterano, né? Exclusivamente luterano. Uma minoria então de luteranos da Alemanha foi afetada pelo pensamento calvinista, né? Na maioria permanecia com Lutero. Então o mais notável deles todos, né, dentro desse pensamento luterano aí foi Melanchthon, Philippe Melanchthon. Ele era amigo íntimo de Martim Lutero e era chamado indelicadamente por seus colegas de um cripto calvinista, né? Porque ele acabava tendo um olhar, né, um apreço aí por aquilo que João Calvino, pela obra que João Calvino também estava desenvolvendo. Por fim, então, certo número de seguidores de Melanchthon foram excluídos dentre os luteranos, né, justamente por esse pensamento, por essa inclinação ao pensamento de João Calvino. E depois da morte de Lutero, então eles passam também a se unir à Igreja Reformada da Alemanha, né, se separando aí do próprio luteranismo, da Igreja Luterana. Então o calvinismo também e a fé reformada passa a avançar e chega na Hungria, chega na Polônia, nos Países Baixos, especialmente chegando também na Holanda. Esse movimento na Holanda também passa a ser bem influente e aí acaba florescendo bastante na Holanda e desenvolve também ali na Holanda ali o que é conhecido aí como o famoso Sínodo de Dort, né, que também é desenvolvido ali. Ocorre então o fortalecimento dessa segunda reforma holandesa, né? A igreja então da Holanda ela passa a ter a sua própria reforma ali, baseado nesse evento, movimento primariamente do século XVII, início no século XVIII, semelhante a um puritanismo ocorrido na Inglaterra, ocorre também uma segunda reforma holandesa aí com o Sínodo de Dort. Esse movimento reformado que penetra também através ali da Holanda, ele acaba chegando também na França, e quando Calvino morre em 1564, o historiador coloca para nós aqui, né, o autor do livro, que 20% da população da França inteira, ou cerca de 2 milhões de pessoas na época, já estavam confessando uma fé reformada. E, de fato, 20% incluíam metade daquilo que era conhecido como a aristocracia, uma classe média francesa. Por um tempo, parecia que a França abraçaria então a fé protestante de vez, mas isso não ocorre, principalmente por causa daquele movimento que nós conhecemos aí como uma contra-reforma, né? A Igreja Católica então medieval e a Guerra Civil também acabam interrompendo a propagação do ensino reformado, né? Então a França não se recupera mais desses dois eventos, tanto da perseguição da Igreja Católica e também da Guerra Civil,
e acaba sendo um golpe muito duro, uma perseguição nesse século XVI, e Deus faz então desse mal ocorrido ali na França acontecer um bem, porque os crentes então que são refugiados da França, que foram conhecidos aí, muito conhecidos, vale a pena depois pesquisar, são os crentes huguenotes, né, que eles são ali da França, estavam participando do movimento reformado, mas acabam fugindo da França devido à perseguição da Igreja Católica e também à guerra civil que estava acontecendo. E eles acabam injetando então uma vitalidade nova e um zelo espiritual nesse movimento reformado em todos os lugares por onde eles passaram, né? É praticamente bem similar ao movimento dos cristãos puritanos. Então a reforma acaba também se ampliando e caminhando ali rapidamente para a Escócia, em grande parte liderada aí por John Knox, também muito conhecido, um outro personagem muito famoso dentro desse contexto de fé reformada que vale a pena conhecer. E se tornou ali então o seu maior notável porta-voz, um grande porta-voz da reforma protestante. Então, também ali na Escócia vem a ser John Knox, um homem que leva essa fé avante. 1560, parlamento escocês então rejeita por completo a autoridade do Papa, né? Já não tem o Papa ali mais como um líder da igreja, e no ano seguinte organiza-se então uma igreja reformada escocesa em 1561. E aí nas gerações seguintes, muitos países escoceses se tornaram calvinistas ou reformados firmemente, né? Como fizeram também na sequência países como a Irlanda e o país de Gales. Na Inglaterra, nós já temos aquele contexto que nós conhecemos ali, ocorrido com o rei Henrique VIII, né, que se rebela contra o domínio papal para que pudesse se divorciar legalmente, contrair um novo casamento na esperança de gerar um herdeiro masculino, mas, na verdade, o seu conteúdo teológico, a sua visão teológica permanece católica, isso não muda, né? Apesar de dar uma abertura, mas ele não muda. Então, durante também depois o reinado do seu filho, Eduardo VI, juntamente com o Conselho Real, teve grande disposição em favor da verdadeira reforma. O filho do rei Henrique, né, o filho dele, príncipe Edward, começa a ter uma inclinação maior, já dando alguma abertura para a questão da fé reformada. E aí alguns ganhos são obtidos, especialmente com o arcebispo Thomas Cranmer, também é um homem importante ali para a divulgação da fé reformada na Inglaterra, por meio das suas homilias e do livro de oração comum dos 42 e dos 42 artigos da religião, né? São aí materiais que são utilizados na Inglaterra para a divulgação dessa fé reformada. E aí tudo isso quase foi revertido durante o reinado então da sangrenta rainha Mary Tudor, ou Maria Tudor, como preferirem. Ela restabelece então a missa em latim e reforça então a aliança papal, custando a vida aí de quase 300 protestantes. Mas como nós já conhecemos na história, né, o sangue desses mártires aí, incluindo do próprio arcebispo Cranmer, foi a semente da causa protestante na Inglaterra, e assim é a vida da igreja, a história da igreja como um todo, né? Sempre o sangue dos mártires servindo de semente. Depois, na sequência, aparece então a rainha Elizabeth, que é meia-irmã de Mary, sucedeu-a muitos protestantes acabaram nutrindo então fortes esperanças de que uma reforma nesse governo de Edward, né, floresceriam então exponencialmente, poderiam ter aí como aliada a rainha Elizabeth, que estava contente com a atmosfera do protestantismo britânico, acaba se empenhando por subjugar as vozes que fossem dissidentes, né? Ou seja, continua querendo controlar a igreja, mesmo se distanciando da igreja católica. Dentro da Inglaterra sempre houve esse contexto de desejo de dominar a igreja. A igreja acaba não conseguindo se libertar totalmente dessa visão de igreja-estado na Inglaterra, ou seja, a monarquia, né, os reis, as rainhas ali queriam continuar
dominando sobre a igreja. O tipo de reforma moderada, né, que acontece na Inglaterra, cautelosa, que foi promovida então pela Rainha Elizabeth, acaba desapontando por fim e deu origem a um calvinismo mais completo e mais robusto que depois foi chamado injuriosamente de puritanismo. Então, o movimento puritano cresce dessa reação dentro da Inglaterra, então, daquilo que eles não concordavam com o que estava sendo chamado de fé reformada, fé protestante dentro da Inglaterra, porque continuava sob os domínios ali dos reis, dos monarcas, né? Não tinha uma liberdade, então o movimento puritano ele cresce, né? Se desenvolve principalmente ali dentro da Inglaterra por essa contestação da forma como a fé reformada, protestante, estava sendo tratada ali naquele país. Então, nos aspectos doutrinários, o puritanismo era um tipo de calvinismo ou fé reformada vigorosa. No que concerne à experiência, era afável e contagiante. No aspecto evangelístico, ele era muito agressivo, mas também amoroso. Nos aspectos eclesiásticos, ele era teocêntrico e voltado para a adoração. E no que diz respeito à política, o puritanismo buscava fazer com que as relações entre o rei, o parlamento e os súditos se tornassem mais bíblicas, equilibradas e delimitadas por essa consciência. Então, nesse momento, nós temos aí os presbiterianos, os episcopais, os congregacionais, todos como parte de um movimento reformado, calvinista. Alguns puritanos abandonaram então a Igreja da Inglaterra durante o reinado de James I, 1603 a 1625, e se tornaram conhecidos como separatistas ou dissidentes, e formaram então igrejas congregacionais, né, na sua forma de administração, ou seja, onde a Assembleia pode decidir ali os rumos da sua vida, né, da sua vida eclesiástica, os membros da igreja acabam participando. Os puritanos, então, conformistas, permanecem dentro do rebanho anglicano, permanecem na Inglaterra, e esses separatistas vão ali para aquelas colônias britânicas da América, nos Estados Unidos, né? Cruzam o Atlântico e vão parar ali na América do Norte. Os puritanos, então, dessa nova Inglaterra tomam a iniciativa de expor a teologia reformada, fundar instituições eclesiásticas, educacionais e políticas, né? Os puritanos, então, se estabelecem ali na Baía da colônia de Massachusetts e continuam a aprovar, em alguma medida, a Igreja da Inglaterra, e enquanto peregrinos que tinham vindo da América no navio Mayflower se estabelece ali em Plymouth, que é uma cidade dentro de Massachusetts. Em 1620, esses eram então os separatistas. Apesar da diferença, todos os puritanos eram calvinistas zelosos, né? Reformados zelosos. A Nova Inglaterra, então, desde a sua fundação em Plymouth em 1620 até o final do século XVIII, era predominantemente calvinista, né? Abraçava a fé reformada, abraçava a fé calvinista. Então, com o tempo, o movimento reformado se desenvolveu em dois sistemas de teologia bem semelhantes: o reformado continental, representado aí principalmente pelos Países Baixos, por suas três formas da unidade: a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort, e o presbiterianismo anglo-americano expresso nos padrões de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Esses dois sistemas não se opunham e não estavam separados um do outro. Por exemplo, os puritanos britânicos influenciaram profundamente a Segunda Reforma Holandesa, no século XVII. De modo semelhante, o suíço-italiano Francis Turretin afetou profundamente o presbiterianismo americano. A teologia de Turretin foi ensinada em Princeton até os anos de 1870, quando foi depois substituída pela teologia de Charles Hodge. Então a gente fica por aqui nesse momento, falando um pouquinho dessa propagação da fé reformada. Espero que tenha sido útil, possa enriquecer um pouco mais o seu conhecimento a respeito da reforma protestante. A gente volta
passando um pouquinho mais sobre essa questão do desenvolvimento e como a gente consegue ver hoje a fé reformada se desenvolvendo, em que aspectos nós podemos aí observar espaços também, né? Momentos para que a gente consiga ainda ir avante e melhorar ainda mais, levando essa fé reformada, observando aí os desvios da igreja do passado, mas também os desvios da igreja do presente, que demandam aí uma nova reforma a todo instante na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de ser igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.